Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz nessa noite. Eu vou confessar para a igreja que eu fui pega minha de surpresa ontem, quando a irmã Fabiana me ligou. Eu nem estava imaginando, jamais passava pela minha mente. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que Deus, quando Ele tem um propósito na vida da gente, não adianta a gente querer fugir. Quando Deus quer alguma coisa de nós, irmãos, não adianta a gente querer dizer não. É igual eu disse para ela, eu fiquei meio assim, mas eu disse, o que Deus fez na minha vida não tem por que eu dizer não. Porque eu sei que quem usa a gente, quem trabalha na vida da gente, não somos nós, e sim o Espírito Santo de Deus. Eu sei que cada um que veio aqui nessa noite veio com intenção, quem sabe, de receber algo da parte do Senhor. E quem vai lhe dar nesta noite é o Espírito Santo de Deus. Quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Não espere nada de mim nessa noite, porque eu não tenho. Mas aquele que te trouxe aqui nesta noite, ele tem algo especial para você nesta noite. E ele quer te abençoar. Eu quero ler aqui para a nossa meditação em Gênesis, no capítulo 19, versículo 2. Eu quero ler só a parte A. E o Senhor era com José. Irmãos, quando eu fui orar ontem, pedindo ao Senhor uma palavra, Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus sabe o porquê, eu não sei, mas o Senhor sabe o porquê dessa palavra. É uma passagem muito conhecida da igreja, uma passagem que todos conhecem. Mas quando eu começo a meditar nessa passagem, quando eu leio nessa palavra e começo a meditar nela, do que Deus fez na vida desse jovem, eu revigoro as minhas forças, irmãos. Eu me alegro na presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia. E os irmãos conhecem essa passagem, conhecem a vida de José, que José era um jovem, 17 anos, Jacó amava muito José, era o seu primogênito, a qual Jacó fez uma túnica de várias cores. Irmãos, quando eu medito nessa passagem, e através dessa passagem eu tirei 4 pontos que, se nós trouxermos para a nossa vida hoje, irmãos, se nós praticarmos na nossa vida, com certeza vamos ser mais abençoados do que já somos, com certeza vamos ser mais vitoriosos do que já somos, porque José traz exemplos de vitória para nós nos dias de hoje. Nós estamos vivendo os dias difíceis, os dias trabalhosos, mas não impede de sermos abençoados por Deus. Esses dias que nós estamos enfrentando não impede de Deus agir na nossa vida como agiu na vida de José. E Deus nessa noite quer fazer isso através das nossas vidas. E quando José, eu vejo, o primeiro ponto que eu vejo na vida de José, irmãos, é que José era obediente, tanto à palavra de Deus quanto ao seu pai. Quando o seu pai, eu vejo daqui, quando Jacó chegou para José e disse, José, meu filho, vai ver como estão seus irmãos. Os irmãos de José estavam ali apacentando os seus rebanhos. Quando Jacó disse para ele, filho, vai ver como estão os seus irmãos. Irmãos, eu vejo nessa palavra que José não questionou, mesmo os seus irmãos às vezes o odiando, às vezes não gostando de José, mesmo assim ele obedeceu ao seu pai. Irmãos, hoje nos nossos dias, a obediência, ela é fundamental na nossa vida, tanto na palavra de Deus quanto aos nossos pais. Às vezes hoje eu já ouvi muito, irmão, mesmo até leu aquele versículo que fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Irmãos, a palavra de Deus diz, e é bem clara, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que a gente vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Isso é fundamental na nossa vida hoje. Às vezes a gente não dá importância a isso. Muitas vezes o pai e a mãe falam coisa com a gente, às vezes naquele momento a gente não quer. Mas, irmãos, depois do Senhor, depois de Deus na nossa vida, a palavra importante que tem, conselho importante é do nosso pai e da nossa mãe. Eu tenho experiência disso na minha vida e eu tenho certeza que se você for obediente ao seu pai e à sua mãe, independente da sua idade, independente de quando o Senhor disse esse versículo, Ele não falou que era quando você estivesse em seus 20 ou seus 10 anos, não. Ele falou para aquele que é filho. Se você, filho, tem seu pai e sua mãe, eu quero dizer nesta noite, obedeça a Ele de coração, porque se você obedecer ao seu pai e à sua mãe, você está obedecendo a palavra de Deus, mesmo que às vezes Ele fala algo para você que você não quer ouvir, mas Ele está falando porque Ele é voz de Deus também para a sua vida. E nós devemos ser obedientes. José era obediente ao seu pai. Isso nos traz uma lição, irmãos, que devemos ser obedientes à palavra de Deus.
tinha no Senhor. A Bíblia fala que José era um varão próspero e o Senhor sempre estava com José. E José confiava em Deus. Irmãos, quando José chegou ali para visitar os seus irmãos, que os seus irmãos viram José, já começou a conspirar contra ele. Lá vem o sonhador, lá vem o que vamos fazer com ele, vamos matar. Irmãos, eu sei que cada um de você aqui tem um sonho. Quem sabe em 2014 você projetou e sonhou algo, mas quem sabe chegou no final de 2014 e você não concretizou o sonho que você queria. Mas eu quero te dizer nessa noite, não desista dos seus sonhos. Por mais que ele ainda não concretizou na sua vida, Deus é fiel para cumprir na sua vida. Não desanime, persevere na presença de Deus, porque os sonhos de Deus na tua vida ainda está de pé. Deus tem um propósito na nossa vida. Não deixe os teus sonhos morrerem. Muitas vezes o diabo fala na nossa mente, muitas vezes o diabo nos astúcia. Você não vai conseguir, você não conseguiu na época que você quis, agora você não vai conseguir. Mas é hora de nós olharmos para o céu e dizer que o Senhor é o dono do nosso sonho. Que ainda que demore, irmãos, ainda passe o tempo que passar, no dia certo, na hora certa, no momento certo, o teu sonho vai ser realizado. Não desanima não, porque José sofreu. José passou várias temporadas da sua vida e não foi poucas não, irmãos. Se a gente for começar a observar a trajetória de José, quantos anos José passou ali sofrendo? Quantos anos José veio? Era para José ter desistido dos seus sonhos, mas não, ele confiava no Senhor. E quem confia no Senhor, irmãos, a Bíblia fala que quem confia no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que a gente começa, muitas vezes a gente é falho, ainda que muitas vezes a gente começa a fraquejar, mas quando a gente olha para o céu e diz, Senhor, me ajuda, porque em Ti confio, o Senhor nos ajuda a vencer, irmãos. Eu estou falando isso, não é porque eu sou forte, não, porque o Senhor já tem feito tanta coisa na minha vida, eu já tenho enfrentado tantos obstáculos na minha vida. Eu sei que muitos irmãos aqui me conhecem desde quando eu me converti. Eu já tenho passado muitos momentos difíceis na minha vida, mas uma coisa eu tenho convicção e certeza, que se eu estou aqui hoje não é porque eu tenho andado sozinha não, é porque o Senhor Jesus tem me sustentado, é porque Ele tem me ajudado a caminhar a cada dia e Ele vai continuar te abençoando também. Então, irmãos, eu vejo a confiança que José tinha no Senhor. Quando aqueles irmãos levou José, imagina você chegar num lugar onde você nunca viu. Imagina você, eles venderam José naquele carro de escravos. Primeiro jogou José naquela caverna onde não tinha água, com o intuito de matar José. Mas quando Deus tem um sonho na vida da pessoa, quando Deus tem um sonho na sua vida, na minha vida, irmãos, o diabo pode até te lançar lá na cova, mas ele não tem poder de tirar a tua vida, porque os sonhos de Deus ainda vão ser cumpridos. E eu vejo que quando José estava lá, irmãos, vendido, aí o irmão dele, mais novo, disse, não vamos matar o nosso irmão, vamos vender ele. Estava indo uma carro lá de escravos, vamos levar ele, vamos vender como escravo. Irmãos, quando Deus tem uma promessa na vida da gente, Deus tem uma trajetória na vida da gente, a gente passa por certas coisas, por certos caminhos, que às vezes a gente não entendemos o porquê. Eu não sei, talvez você está num caminho que você não está entendendo o porquê você está atravessando ele, mas o Senhor Jesus que te conhece, Ele sabe o porquê dessa trajetória na tua vida. Você não tem que perguntar a Deus por quê, mas sim para quê, porque se você está nessa trajetória é porque Deus quer algo de você através dessa trajetória. E quando José estava ali, irmãos, eu vejo que quando José entrou naquele carro, imagina se nós formos trazer para os nossos dias, se nós formos trazer essa história do que nós estamos passando, não é fácil. Imagina você junto com um povo estranho, num lugar estranho que você nunca viu, que você não conhece. Pensa que é fácil, irmãos? Não é. Se nós vamos analisar, será que nós tínhamos a fé que José teve? Será que nós tínhamos a confiança que José teve? Aí eu estou aqui, mas o Senhor é comigo. Ele lembrava dos sonhos dele, que Deus tinha um sonho, um propósito. Será que nós pensávamos da forma que talvez José pensou? Ou talvez nós pensávamos, Deus se esqueceu de mim, porque se eu estou aqui é porque Deus me abandonou. Não, irmãos, Deus não abandona os seus filhos, mas Deus, Ele cuida de nós. Basta nós entendermos o trabalhar de Deus na nossa vida, basta nós entender o que Deus quer de nós, mas que o Senhor continua cuidando do seu povo, Ele continua. E quando José foi ali, então eu vejo a confiança de José no Senhor. Foi vendido, passou tudo aquilo que José passou, vendido como escravo, mas por onde José passava, ele era abençoado pelo Senhor. Essa é a nossa recompensa, irmãos. O crente fiel ao Senhor, o
acha que não, mas se você der um bom testemunho, se você confiar no Senhor, se você tiver Jesus com você, por onde você passar, o Senhor vai te abençoar. Então José tinha aquela confiança. Eu vejo aquela confiança em José, confiar em Deus de verdade. Aonde que você estiver, confiar no Senhor de verdade. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes, nesses dias que nós estamos passando, confiar no Senhor não é fácil. Quem disser para mim, eu confio em Deus e é fácil, tá mentindo, porque fácil não é. Confiar no Senhor de verdade não é fácil. Mesmo em meio às lutas e tribulação, aí que não é fácil mesmo. Mas é recompensoso, irmãos, porque a gente confia, mesmo a gente balançando, mas a gente olha para o alto e diz: Senhor, eu sei que a minha fé é fraca, mas o Senhor é forte. Eu sei que eu não posso, mas Tu podes tudo na minha vida. Eu sei que eu não tenho, mas o Senhor é aquele que tem na minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos. E o terceiro ponto que eu vejo na vida de José, além da sua obediência, da sua confiança, é o temor a Deus que José tinha. Irmãos, quando José caiu lá naquela casa de Potifar, eu imagino, José era um jovem, 17 anos, imagina, José não era diferente de nós, José era um jovem, caiu lá, Deus abençoou José naquele lugar. Aí eu fico imaginando aquela história de quando aquela mulher tentou José. Será que José também não é? Ele era forte? Não, José não era forte. Pensa, analisa comigo quanto José sofreu, aquela mulher tentando seduzir José ali, longe da sua família, longe de tudo. Quem sabe, saudade da sua família, saudade do seu pai, saudade de tudo. Mas ele estava ali quando aquela mulher tentou seduzir José. Ele disse: não, jamais, o meu Senhor colocou tudo em minhas mãos, eu jamais pecaria contra Deus. Irmãos, eu imagino, se for para mim trazer nos nossos dias, não era fácil essa resposta, porque não é. Às vezes não é porque eu sou jovem, não é porque os jovens que eles são tentados, não, todos são tentados. O diabo tenta tudo, não é porque é solteiro que ele é tentado, não. O diabo tenta até os casados, mas eu tenho certeza que quando ele tenta, o Espírito Santo de Deus, o Senhor tem colocado temor nos corações, e ele tem lembrado que o Senhor é Deus na nossa vida, que por mais que o diabo tenta, às vezes a gente passa: Senhor, eu não vou conseguir, Jesus. Mas irmãos, a gente ora para o Senhor e fala: Senhor, me ajuda, porque as minhas forças são poucas, mas o Senhor é grande, eu sei que o Senhor vai me ajudar a atravessar isso. E tem uma palavra, esses dias mesmo eu ouvi o meu tio falando: não é fácil para jovem na igreja, não é fácil. É mentira, irmãos, é fácil assim, sabe por quê? A palavra de Deus tem escrito assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, já vencestes o maligno. Se a Bíblia, se a palavra de Deus está em nós, se o Senhor Jesus falou que essa palavra que nós somos fortes, é porque nós somos, é porque diante da palavra de Deus nós conseguimos sim vencer o maligno. Porque eu creio na palavra do Senhor, irmãos, que se Jesus disse que você pode, é porque nós podemos sim. Nós temos que crer no que a Bíblia diz. Não é dizer eu não tenho, eu não posso, não. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É promessa de Deus para mim e para a sua vida. Nós podemos sim, mas dentro da vontade, dos planos do Senhor Jesus. Não adianta nós querer fugir da vontade de Deus. Não adianta nós querer fugir dos propósitos de Deus e querer ser abençoado, que nós não vai não. Mas nós só vamos ser vitoriosos, abençoados, se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus. Se nós estivermos aqui dentro da vontade do Senhor. Então José, irmãos, eu vejo aquele temor na vida de José. José ali sendo tentado, mas o Senhor deu vitória para José, porque quando ele viu aquela mulher, quem sabe aquela mulher, nós não conhecemos, mas a Bíblia fala que ela era muito famosa, uma mulher bonita, que chega até você. Mas o diabo, é lógico que o diabo vai aproveitar essa oportunidade para atingir as nossas vidas. É lógico, o diabo não perde tempo, ele tenta sempre colocar pratos bons. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos: não receba os pratos que o diabo te oferece, porque você vai sofrer. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: aprenda a recusar
mas para o Senhor está tão próximo de chegar a tua bênção, para o Senhor está tão próximo de chegar a tua vitória, irmãos. O que o diabo quer fazer nas nossas vidas é isso, fazer com que nós perdemos a comunhão com Deus, fazer com que nós perdemos a intimidade com o Senhor. Às vezes na rua, no trabalho, irmãos, quantas palavras a gente recebe, quanta coisa, quantas astúcias nós recebemos na nossa vida, e não é ninguém é diferente um do outro, não. Eu tenho certeza que todos recebem a mesma palavra, que o diabo luta contra a vida de todo mundo, mas irmãos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda, Ele nos dá vitória. Quando o diabo chegar para você oferecendo coisas que você vê que não é do agrado do Senhor, peça misericórdia ao Senhor, geme na presença de Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos que correr para nós não sermos senão nós temos que correr, nós temos que fugir, nós temos que gemer. É assim na nossa vida. Muitas vezes nós não temos palavra de orar, mas nós gememos: Senhor, me ajuda. Muitas vezes nós não temos força, mas uma lágrima sua é uma frase para Deus. Então chore na presença de Deus, não desanime da tua vitória, não desanime, irmãos, a nossa maior vitória é o céu. Não desanime, Jesus está às portas, Jesus vai voltar e vai buscar a tua igreja, e nós vamos estar muitas vezes desapercebidos. Ontem, quando a irmã Fabiana ligou para mim, sem eu perceber, o Espírito Santo falou comigo na hora: a volta de Jesus vai ser desse jeito, nós não estamos nem esperando Jesus estar voltando. E aí, será que nós estamos preparados? Será que a nossa vida, nós corremos tanto no dia a dia, nós lutamos tanto: Senhor, eu quero isso, Jesus, eu quero conquistar aquilo, eu quero terminar isso, eu quero... Não é errado não, irmãos, é bênção de Deus na nossa vida, mas nós temos que parar e pensar: Senhor, será que eu estou preparada para o dia que o Senhor voltar e eu subir contigo? Será que neste momento eu estou preparada para se o Senhor voltar? Irmãos, nós temos que parar muitas vezes e refletir na nossa vida. Será que estamos realmente preparados para subir com o Senhor? Mas eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor Jesus nesta noite está aqui em cada coração, trabalhando em cada vida, e com certeza Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua trajetória. Irmãos, eu voltando lá, a humildade de José, irmãos, quando José chegou ali, que ele foi bem sucedido, que o Senhor abençoou e colocou José onde deveria, que o Deus tinha um propósito de colocar, eu vejo a humildade de José, irmãos, porque quando os seus irmãos, faltava comida naquela época, faltava tudo ali para os seus irmãos, para Jacó, chegou o dia deles, eles souberam que lá em Canaã tinha comida, e Jacó mandou eles ir lá comprar. Irmãos, quando eu começo a imaginar, quando os irmãos de José chegaram ante ele para pedir comida, eles não reconheceram José. Eu começo a imaginar, irmãos, porque a Bíblia fala que quando José viu seus irmãos, José reconheceram que eram seus irmãos. Agora eu fico imaginando para nós, nos nossos dias, José era um jovem humilde, porque quando ele viu seus irmãos, a Bíblia não diz que José teve ódio deles, porque se a gente for imaginar muitas vezes, irmãos, nós teríamos raiva: mas você que quis me matar, você que me vendeu, vocês que fizeram isso comigo, agora eu não vou dar mais. Não, José foi humilde. Deus tinha um propósito na vida de José. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes não recebem por falta de humildade, e às vezes quando recebem algo de Deus, irmãos, deixa a humildade de lado. Mas o Senhor Jesus nesta noite quer que nós sejamos humildes, quer que nós sejamos abençoados, mas que o Senhor apareça na nossa vida, que nós reconhecemos que somos pó, irmãos, nós não somos nada, a nossa vida é limitada, a nossa vida hoje, nós estamos aqui, mas Deus que te quiser tirar nós hoje, o Senhor tira. E de quando eu estava passando aquele programa nas minhas vistas, irmãos, é o que eu reconheci, o quanto nós não somos nada. Como é triste você tentar enxergar e não poder, irmãos. É aí que a gente vê que nós estamos na dependência de Deus, porque se nós estamos andando, falando, enxergando e ouvindo, é porque Deus tem permitido. Se Ele não permitisse isso na nossa vida, irmãos, nada disso teria acontecido conosco. Então eu vejo, irmãos, vamos seguir o exemplo de José, vamos ser humildes, vamos temer ao Senhor, vamos ser uns jovens abençoados, ser bem-sucedidos na vida. Isso é promessa de Deus para a nossa vida, isso é promessa de Deus para cada um de nós aqui nesta noite. Mas uma coisa é, irmãos, apesar de tudo isso, não esqueça de uma coisa: que o Senhor Jesus um dia vai voltar, e que a nossa morada no céu ela é prioritária. Não esqueça disso, que o sucesso, que tudo na vida aqui nessa vida passa, mas a glória do Senhor permanece para sempre. E o Senhor Jesus nessa noite, Ele está requerendo isso de nós, irmãos. Vamos dedicar a nossa vida, vamos lutar sim, vamos buscar os nossos objetivos, mas dentro da vontade
vida está preparada para subir com o Senhor. Irmãos, não existe nada mais valioso na nossa vida. Não existe nada mais precioso na nossa vida. Quando nós começamos a observar a glória do Senhor. Imagina, irmãos, às vezes hoje, nos últimos dias, as pessoas estão esquecendo de olhar para isso. Muitas pessoas estão esquecendo de olhar que um dia nós vamos partir dessa terra. Esquecendo da glória de Deus, esquecendo das coisas celestiais. Mas não vamos esquecer não, irmãos. Lute pelo seu sonho, pelos seus objetivos. Mas coloque o sonho de subir para o céu em primeiro lugar. Coloca isso na sua vida, em prioridade na sua vida. Porque lá não vai haver mais tristeza, nem choro, nem rancor. Irmãos, nós podemos até estar sofrendo aqui sim, mas quando nós olharmos que um dia nós vamos descansar desse sofrimento, vai ser um dia que nós vamos olhar e valeu a pena cada sofrimento, valeu a pena cada renúncia por causa do nome de Jesus, valeu a pena, irmãos, quando nós olharmos para a glória de Deus, vale a pena sofrer por amor ao Senhor, vale a pena derramar a nossa vida por amor ao Senhor, porque o Senhor tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Irmãos, o tempo já acabou e eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Não desista, irmãos, aquilo que você veio buscar, deposita agora na mão do Senhor. Eu não posso, eu não tenho, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece o íntimo do teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele sabe o que você tem enfrentado, quantas lágrimas você tem derramado. Eu não sei, irmãos, eu não conheço, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que vela pelas nossas vidas, Ele está te contemplando nesta noite. E o Senhor Jesus está falando com você. Não desista dos seus sonhos, porque Ele é fiel para cumprir nas suas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nessa noite, eu estou aqui diante da tua presença. Deus, eu não sei o que cada irmão aqui para buscar, mas o Senhor é aquele que opera maravilhas, meu Deus, na obra que faz é o Senhor. Senhor, tu és aquele que é a vida, que batiza com o Espírito Santo. Jesus, tu és aquele que me leva para o céu. Deus, ainda que tudo parece difícil nas nossas vidas, mas o Senhor é fiel para nos abençoar. Deus, o Senhor é aquele que contempla cada vida nessa noite, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor determine a tua bênção e a tua vitória sobre a vida da tua igreja. Senhor, que eles possam sair daqui renovados, revestidos da tua glória e do teu poder. Senhor, continua sembrando nas nossas mãos, para que possamos seguir firmes na tua jornada, para que possamos seguir firmes, Jesus, que está no alto do céu. Meu Deus, abençoa a tua igreja de uma forma especial. O Senhor venha levantar as tuas bênçãos, meu Pai, para que conseguimos. Deus vai realizar os teus sonhos. Esse tempo que sei para você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus, ninguém pode frustrar nossos sonhos a realizar. Não desista jamais, faça como José esperou Deus Agradeço os irmãos pela presença, em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que ali fora, na nossa cantina, nos abençoe grandemente aí com a ajuda dos irmãos. E agradecer a cada jovem, em nome de Jesus, Vamos batalhar para chegar para os céus aí e trabalhar com o Senhor. E sábado, irmãos, vai ter a reunião aqui, já para tratar a vida jovens e o amigo oculto, os jovens estão querendo fazer. Aí todo mundo não fala, você que faz parte do Melodias do Rei, vem, faça um compromisso de estar aqui sábado às 19 horas, em nome de Jesus, amém?